nesse sentido, assim, desenvolver novos produtos e novas soluções que integrem a tecnologia, que tragam esse tipo de coisa para dentro da sala de aula do professor, é o que hoje rege uma das grandes iniciativas de produto que a gente tem lá dentro do Edify, que é, de fato, ser uma solução para o professor. Eu preciso oferecer a ele uma solução integrada. E o que isso significa? Eu quero reduzir a quantidade de trabalho do professor. Hoje, o professor no Brasil, no setor privado, em geral, trabalha em 2 ou 3 escolas diferentes. Ele dá aula, consequentemente, com 2 ou 3 materiais e conteúdos diferentes, em culturas escolares muito diferentes. Então, o que eu preciso fazer com esse professor? Eu preciso diminuir a quantidade de trabalho que ele tem para ele conseguir, de fato, se dedicar ao que é mais importante, que é preparar aulas excelentes e mediar esse processo de aprendizagem, essa jornada de aprendizagem do aluno dentro de sala de aula. E isso envolve desde a preparação, literalmente, das aulas, a entrega das aulas, a parte toda de mensuração desse aprendizado e ele, de fato, entender se aquele aluno está ou não aprendendo e, além de medir, fazer com que esse aprendizado seja visível. Então, a gente começa lá nas preparações de aula, por exemplo, entregando hoje o que a gente chama de Teacher's Toolkit. A gente desenvolveu um produto que foi ideado junto com os professores. A gente fez, de fato, um processo de design thinking estruturado para chegar em qual era a principal dor hoje do professor. E planejamento de aulas, sem sombra de dúvida, é uma das maiores, porque consome muito tempo extra-classe do professor. Então, como que eu consigo ajudá-lo nesse planejamento de aulas? Então, a gente montou meio que um super planejador de aulas que permite que ele beba do nosso conteúdo, porque a gente sabe fazer, mas ele também consegue dar a cara dele. E ele consegue guardar isso num repositório de aulas que ele vai usar recorrentemente. Então, ele não precisa de muitas ferramentas. Ele vai fazer tudo naquele... No Teacher's Toolkit. Então, hoje ele essa solução para planejamento. A ideia é que ele vire também uma ferramenta de formação continuada para o professor, para ele ter todas as soluções ali embedadas naquele sistema, que, consequentemente, permite que ele dê uma aula mais estruturada. Então, a gente faz com que esse pré e durante a aula aconteça de uma forma bastante fluida e com menos ônus para o professor. Quando a gente vai para o pós-aula, a gente precisa entender se aquilo de fato está funcionando ou não. Aquele professor está conseguindo garantir que os alunos venham junto com ele? E aí a gente entra numa jornada de mensuração do aprendizado, que hoje, para a gente, se divide em 2 grandes frentes. Uma mensuração para o aprendizado, que a gente chama, que é medir, só que não para dar uma nota, mas sim para diagnosticar e entender quais são os gaps daquele aluno que a gente vai desenvolver e conseguir fechar. E depois uma mensuração que é mais estruturada e que, de fato, é para medir até onde ele chegou. Que aí é quase como se fosse uma certificação internacional, por exemplo. Então, a gente escolhe os marcos de língua, né? Hoje, para o inglês, é o Common European Framework. Então, a gente usa o A1, A2, B1, B2, C1, C2 para medir a fluência desses alunos e entender se o endgame que a gente se propôs enquanto instituição de ensino de língua inglesa está sendo entregue. E aí, com base nisso, eu tenho, sim, uma mensuração muito prática do que está acontecendo dentro daquela sala de aula. Mas, como você mesmo falou, educação é um negócio de longo prazo. Você está com uma filhinha de 2 anos agora. Quando que você vai saber se funcionou ou não? Daqui a 15, 18 anos? Então, como que a gente consegue fazer com que o pai sinta a segurança ao longo de toda essa trajetória de que o aprendizado está acontecendo? E que ele não precisa esperar essa prova de certificação aqui no final acontecer. Para um curso externo. Para pensar se está funcionando, se não está funcionando, se a escola está entregando aquilo que ela se propôs a entregar. Então, a gente traz um conceito muito importante para a gente, que é a base de muito do que a gente faz, que é Make Learning Visible. Como que a gente consegue fazer com que a aprendizagem esteja visível no dia a dia e não apenas nesses momentos de culminância, digamos assim. Então, a gente criou projetos que estão inseridos ao longo da jornada, e aí, obviamente, do professor e do aluno, né, porque eles têm que estar juntos nessa, que façam com que a visibilidade desse aprendizado esteja muito clara. Então, a gente pega, por exemplo, a oportunidade do aluno
escrever seu próprio livro em inglês. A gente criou uma ferramenta chamada Book Lab, que faz com que o aluno, dentro da sala de aula, escreva seu próprio livro. O professor, obviamente, conduz e media esse processo. Ele corrige, dá as dicas para o aluno de como desenvolver. Ao final desse processo, o aluno está com um livro autorado por ele e que ele pode optar por imprimir. E o pai pode levar para casa como uma lembrança daquele processo de aprendizagem. Então, esse momento é um momento que entrega realização, senso de progresso e visibilidade do aprendizado para os pais. Então, a gente tem inserido aos poucos esses momentos de forma bastante estratégica ao longo da jornada de aprendizagem para a gente garantir que os alunos sintam essa evolução e os pais e as escolas também.